A paz do Senhor a todos do canal Aliança com Deus e também pessoas do TikTok, do Quai. Todos sejam bem-vindos aqui no canal Aliança com Deus e também no TikTok e no Quai. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que fica em João 14, que diz assim, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceste deste visto. Inclinou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, se tanto tempo estou convosco, desde conheceste que mim vem a mim, vem ao meu Pai. Como tu disse, mostrai o Pai. Não creste que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Essas palavras que vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece fez a sua obra. Amém? É uma palavra muito conhecida, né? Conheceste a verdade vos libertarás. Assim refere no momento que Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos, falando para a sociedade, que ele é o verdadeiro caminho, o verdadeiro caminho que nós possamos seguir diante de Deus, a palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor que diz, conheceste a verdade vos libertará. O que significa isso? Significa que se você conhecer aquele que criou o céu e a terra, aquele que morreu na cruz para te salvar, aquele que atravessou o mar, aquele que tirou o povo do Egito, né? Tirou o povo de Israel da escravidão. Você vai saber que só nesse universo só teve um Deus, que esse se chama Jesus Cristo. Aquele que livrou Daniel da cova dos leões. Desde o presente ao ocidente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma conexão, o mesmo objetivo, que é o Pai e o Filho. Que nós conheceste a verdade vos libertarás. Se você conhecer a lei que hoje rege diante do nosso Brasil, se você conhecer os artigos, você não vai ser humilhado por pessoas, você não vai ser, como se diz, pessoas que alfabetam, pessoas que não conhecem. Assim também a palavra do Senhor. Se você conheceste a palavra de Deus, você não vai ser omisso alguém que possa querer te enganar, com palavras de dizer magias, dizer que tudo é fácil, tudo é aquilo. Você não vai ser escravidão de falsos pastores, você não vai ser escravo de pessoas que possam dizer que um pastinho de mágica você vai conseguir aquilo, não é assim. A palavra do Senhor diz que você conheceste a verdade, você libertarás. Porque se você conheceste a verdade, você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. O que é espiritual, o que não é espiritual. Porque a palavra de Deus não refere somente à leitura, mas sim aquilo, intimidade, oração, jejum e leitura da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus que você não vai ser escravo de Satanás. Porque às vezes tem pessoas que conhecem a palavra de Deus e falam de algo diferente e você acaba acreditando. A palavra de Deus, conheceste a verdade, você não vai ser omisso, alguém que querer te derrubar. A palavra de Deus diz que se você conheceste a verdade, você estarás andando sabendo o que é o bem e o que é o mal. A palavra de Deus também refere a Adão e Eva, que não poderia comer a árvore, dar frutos, né? Nem conheceste o bem e o mal. E eles comeram. E hoje eles conhecem. Nós conhecemos o que é o bem e o que é o mal. Então, assim, se você conheceste a palavra,
Se você conhecer aquela estrada, você vai saber onde é que tem buraco, onde não tem. Se você andar na rodoviária, você vai saber onde é que é os perigos. Se você ler o manual do trânsito, você vai saber onde é a lei do trânsito, onde é pode parar, onde não pode. E tudo isso a palavra de Deus também diz essa mesma coisa. Se você conhecer a palavra de Deus, você vai saber as coisas de Deus. Eu falo assim para as pessoas entenderem mais, melhor ainda, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida. Se você conhecer a verdade, pessoas não vão querer te humilhar, dizer que você não vai para o céu, porque a palavra de Deus diz que nós não viemos para julgar, porque nós somos apenas um oleiro, um filho dele. Nós estamos aqui de passagem, buscar o Senhor. Nós temos que dar a mão para alguém. A palavra de Deus diz: mais o teu próximo, como a ti mesmo. Não vamos ser omissos de alguém querer aumentar a palavra de Deus ou diminuir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não pode nem aumentar e nem diminuir. É o sim ou não. Nós não temos no meio. A palavra de Deus é essa. Mas nós conhecemos a palavra de Deus, conhecer a verdade. Às vezes as pessoas dizem: mas o que é conhecer a verdade? A verdade é você estar buscando a Deus verdadeiramente, focado naquilo que Deus te mandou. O objetivo não é observar a vida do outro e não é julgar ninguém e nem condenar. Porque nós estamos aqui não é para julgar ninguém. Nós temos que dar a mão para alguém, porque aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós plantamos, nós escolhe. Então a palavra de Deus é essa. Se você conhecer esta palavra, você vai colher a palavra de Deus. Você vai libertar alguém através de oração. Porque às vezes é doenças espirituais e outras é doença mesmo, física. Tudo isso nós temos que conhecer. Porque não é somente chegar e dizer, querer fazer algo, querer dizer que é Deus, não é. Às vezes Deus permite e às vezes você tem que conhecer o que é o tempo de Deus. Porque às vezes as pessoas se aproximam, acham que é algo maior, toda coisa é... Não, às vezes nós temos que... É o tempo de Deus. Porque tem coisas que o médico pode fazer e às vezes é Deus que pode fazer. Tem coisas que as portas se abrem se alguém te influenciador, pessoas que têm influência na sociedade, pode te ajudar. Algo tem outro que somente Deus. Aquela pessoa não tem como, porque quando Deus fecha, ninguém pode abrir. Então tudo isso você tem que conhecer a palavra, tem que buscar Deus para entender. Aquelas coisas de magia, aquelas bruxaria, feitiçaria, você vai ter que entender o que é bruxaria, o que é normal, o que é as coisas. Conhecer a palavra de Deus, você tem que enfrentar as dificuldades. Saber que tudo tem um tempo de Deus. Tudo é no tempo do Senhor. Porque às vezes você reclama, as portas não vão se abrir, mas não se preocupa, porque Deus abre. Basta nós confiar e acreditar nele. Às vezes Deus quer que nós apenas se humilhe diante dele e confia no Senhor. Porque se nós confiar, nós temos certeza que as portas vão se abrir para nós. Amém? Conheceste a verdade vos libertarás. Irmãos, eu prego assim porque eu gosto de pregar dessa forma mais comum, tá? Tem pregações que é diferente, conheceste a verdade, tem muitas coisas, né? Mas aqui no canal eu quero pregar dessa forma para tanto conectar pessoas que não são cristãos, né? Tanto pessoas que são cristãos, para as pessoas entenderem o caminho, amém? Mas tem muitas versões, tá? Eu não questiono nenhuma, mas é só explicando um pouco.